Ministra do Esporte, Ana Moser, muito obrigado por atender mais uma vez aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, bom dia. É bom estar falando com vocês mais uma vez. Deixa eu te explicar, o Datenão queria muito estar aqui, você sabe o respeito que ele tem, a consideração, a amizade que ele tem por você já há tanto tempo, mas ele teve um imprevisto, pediu desculpas, mas promete estar na volta aqui. Mas a gente fez questão de manter essa entrevista com você, Ana Moser, por causa da situação do nosso Vini Júnior, né? Que suportou até onde deu, no final de semana ele não suportou, acho que fez muito bem, e aí desencadeou uma sequência de acontecimentos. Eu queria que você, como ministro do Esporte, falasse primeiro como é que você viu a reação internacional da Espanha, da Federação Espanhola, da Liga. Como é que você tem acompanhado esse caso tão triste, tão terrível, tão revoltante desde do final de semana, Ana Moser? Bom, você sabe que eu acho que se demorou até demais para ter essa reação, né, impor esse volume na reação. Sempre se viu, né, de longe, isso já é um tema, é um assunto recorrente aqui no governo mesmo, desde o início, porque não é de agora e sempre teve muito na atenção, só que a maneira como foi do final de semana trouxe, pelo bem e pelo mal, trouxe uma reação estrondosa de toda a sociedade brasileira, mas também da sociedade, dos dirigentes na Espanha, né, as questões toda a política e do Ministério do Esporte da Espanha, de uma maneira política, mas também a questão esportiva, né, a FIFA, CBF, então o próprio Real Madrid se posicionou. Então esse movimento que ganhou muito volume veio, como eu disse, né, no início, veio um pouco tarde até, mas veio, e as questões estão mudando. Acho que nós vivemos um marco muito importante às custas de ataques pessoais, uma questão de envolvimento pessoal muito forte do Vinícius, mas representando toda uma comunidade, representando de uma certa maneira, um país que se juntou nesse sentimento de indignação. E as coisas estão mudando, né? Os movimentos estão acontecendo, tanto dentro da Espanha, contra o clube, esportivamente e politicamente, e a pressão, né, do Brasil continua acontecendo, né? Uma série de encontros, né, da diplomacia brasileira para tratar com todas essas instituições, porque o movimento é de defesa do jogador Vini Júnior, né, da pessoa Vinícius, e do povo brasileiro de uma maneira geral, e do povo preto brasileiro, e que, enfim, tem, né, talvez nesse acontecimento nós possamos ver uma mudança muito importante da postura geral da sociedade. O que se espera é isso, né? Que essa questão tão desagradável acabe provocando avanços e que nós tenhamos uma outra realidade. E vamos acompanhar isso no dia a dia. Eu acho que essa que é a motivação, né, e o compromisso de responsabilidade que o governo brasileiro tem, e que pelos seus ministérios, né, Ministério do Esporte, mas também Ministério da Integração Racial, também Ministério dos Direitos Humanos, da Justiça, e todo o Itamaraty, toda a relação internacional muito mobilizada para acompanhar isso, defender aí o nosso cidadão e defender o esporte e vencer o racismo de uma vez por todas. É isso, estamos conversando com a ministra do Esporte, Ana Moser, está em áudio e vídeo aqui, se você quiser acompanha a gente no nosso canal no YouTube, no Bandplay também. Ana, você viveu a vida inteira no esporte, vive até hoje, né? Experiência nacional intensa, internacional também,
O quanto você acha, porque chama a atenção o fato, você tem vários jogadores negros jogando na Europa, vários mesmo, né? A gente ouviu, inclusive, o Datena ouviu ontem o Tinga, jogador de futebol, ex-jogador, que passou por um episódio terrível há 10 anos, em 2014, jogando a Libertadores pelo Cruzeiro, um ataque racista no Peru, uma coisa horrorosa, 10 anos atrás praticamente, e nada mudou, talvez até tenha piorado. O quanto você acha que no caso do Vini Júnior é racismo, e é mesmo, mas junto com xenofobia? Você acha que há um componente de xenofobia também nesse tipo de ataque que ele vem sofrendo desde sempre lá na Espanha, Ana? Assim, eu já sofri isso em quadra. Combinado, o ginásio inteiro. Eu já ouvi xingamentos organizados de um ginásio inteiro. É muito ruim. É péssimo. Eu, como atleta, assim, não consigo entender, nem vaia. Assim, lógico, né? Você tem que ali lidar com tudo e com a natureza humana, mas falando como atleta, é inadmissível, assim, algo que não é do esporte, é da pobreza da alma humana, né? Eu vejo dessa maneira, pode ser um pouco radical, mas dentro da quadra esse é o sentimento. Então, pro Vini lidar com... Primeiro que o ataque é feito a ele porque ele é um craque. Ele é provavelmente o maior craque do Campeonato Espanhol. E dentre os maiores mundiais, né? Então, o ataque é contra ele porque é uma estratégia para atrapalhar o rendimento dele. Essa é a lógica da torcida, né? E os meios condenáveis no maior alto grau. Então, essa que é a questão, porque você tem que buscar uma ética, né, dentro do esporte. Você tem que buscar... O esporte é um campo de ética. É a ética própria do esporte. É uma ética que ela tem uma condição de mudar com o tempo, de evoluir com o tempo. Eu vou dar um exemplo que não é tão agressivo como é o racismo, mas foi uma mudança de condição. A história nossa com Cuba, quando elas xingavam ali na quadra e com o objetivo de tirar a nossa concentração. E aí cada esporte é de um jeito, o vôlei tem uma questão de concentração porque é muito técnico, então tem uma ética assim parecida com o tênis de não xingar, de virar as costas para comemorar. Né? Tem essa. E quem organiza isso é a arbitragem. E aí a nossa história da Olimpíada de Atlanta, que teve o xingamento e tal, e teve a briga. Então, nós tivemos uma reação indignada com a falta de ética da equipe cubana, que não era cerceada pela arbitragem. E aquilo gerou um movimento que, dali para diante, não acontecia mais isso, porque a arbitragem controlou. Então, dentro do campo esportivo, existem as maneiras de cercear esse comportamento, e elas têm que ser aplicadas. É essa a cobrança feita pela FIFA, ou é a cobrança que nós temos que fazer da FIFA, para que cobre o campeonato espanhol, a La Liga, ou quem quer que seja, para cumprir os protocolos de combate ao racismo, que estão aí entre o aviso à torcida, quando estiver acontecendo o ataque racista, que a arbitragem paralisa o jogo ou cancela o jogo e sofre as consequências, né? Todas as regras estão aí. Então elas têm que ser cumpridas. Então, dentro do campo esportivo, existe como avançar. E dentro do campo diplomático, existe como também buscar as cobranças para que atitudes como essa não aconteçam, né? São atitudes inaceitáveis e precisam ser e podem ser coibidas.
Você tem toda a razão. Me parece que esse episódio aí com as cubanas, eu não sei se é exagero, mas depois disso não se viu nada parecido, né? Acho que esse episódio marcou uma mudança mesmo, né? Marcou uma mudança mesmo. Estancou qualquer chance disso proliferar naquela oportunidade. Tomara que isso aconteça agora também. Pena que tenha que ser dessa forma, mas enfim, se tiver que ser, que seja. Agora, Ana, eu sei que o teu tempo está apertado, a tua agenda está corrida, mas eu queria que você falasse, porque desde domingo, acho que porque o Vini Júnior falou que podia até sair da Espanha e fizeram a conta que ia ser um prejuízo danado, né? Porque ninguém deixa de ser racista da noite pro dia, né? Eles não ficaram conscientes da noite pro dia, ou nem todos ficaram. Tomara que alguns tenham tomado consciência. Mas acho que tem uma questão econômica também, e acho que é importante que isso pese mesmo, que anunciantes, que patrocinadores façam conta também. Acho que está tudo no mesmo pacote. Agora, você não teme, por exemplo, que algumas medidas que foram anunciadas, tipo, vamos impedir a entrada de torcedores durante 5 jogos, sei lá quantos jogos do Valência, nesse setor em que tinha mais concentração de torcedores, ou cancelar o cartão vermelho do Vini Júnior, essas coisas que são periféricas, você não teme que se fique nessa discussão menor para tentar evitar mudanças mais consistentes, Ana? Não, a questão é muito nessa linha, até porque o episódio aí de Cuba e a mudança de postura muito mais fácil do que uma mudança agora, porque a questão do racismo ela é muito mais polêmica, muito mais difícil de superar. Então, é preciso, sim, exatamente isso, é preciso acompanhamento, é preciso que essa indignação não pare, que não se aceitem medidas paliativas, que a questão seja dentro do âmbito da Espanha, do campeonato espanhol ou do campo esportivo. Esse governo tem, né, essa postura de buscar lutar pela quebra das desigualdades e pela quebra do preconceito e do racismo e de todas os preconceitos. Então, é nossa mobilização continuar nesse movimento, cobrando e buscando acompanhar as mudanças, né? Porque o que precisa realmente é de mudança de postura, mudança, seja de que maneira que seja pela questão econômica ou não, seja pela consciência, mas são os pactos sociais. E os pactos sociais, eles têm diferentes motivações, mas eles têm a função de regular a convivência, a vivência dentro dos países e entre os países, então, dentro das sociedades de uma maneira geral. Então, é isso. Nós, assim como a imprensa, assim como toda a indignação que ela não foi de um setor do Brasil, foram todos os setores do Brasil que não aguentam mais ver esse tipo de coisa contra um brasileiro. Então, cabe a nós aí buscar manter essa chama acesa e que as mudanças ocorram efetivamente. Estamos conversando com a Ana Moser, ministra do Esporte, o nosso José Luiz Datena está com a gente aí, Datenão. Fala, Datena, bom dia. Ministra, hein? Que orgulho que eu tenho em ver a Ana Moser como ministra. Depois de transmitir tantos jogos da Ana Moser e com a Ana Moser, você vê a Ana Moser ministra, que coisa. Você ficou importante, mais importante do que era ainda para o esporte, porque aí era uma grande atleta, foi uma grande comentarista, agora tem influência direta no esporte. Você sabe que eu estava pensando em você outro dia, Ana? Na verdade, eu entrei aqui só para testar o microfone, que não ia fazer o programa, mas eu ia testar internamente. Quando eu vi você aqui, quando eu vejo você, eu jamais deixo de cumprimentar e deixar de falar pelo carinho e pela admiração que eu tenho por você. Como o Jean trocou meu microfone, existem mais coisas entre o céu e a terra que imagina a nossa vã filosofia. Hoje eu tive que fazer alguns detalhes da nossa vida cotidiana que as pessoas não pensam que a gente vive fora do esporte, fora do rádio, fora da televisão, mas vive com os problemas que todo mundo tem.
com algumas facilidades, mas com os problemas que todo mundo tem. E esse negócio de ser famoso não é bom para ninguém. Nem no meu caso, que sou muito menos que você, nem no seu caso, que a fama muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas eu estava pensando em você, quando eu te entrevistei a última vez, e você falava que a sua filosofia para o Ministério dos Esportes era uma filosofia voltada não para o esporte de elite diretamente, mas sim na formação de jovens, né? Tirar jovens da rua, oferecer oportunidade para jovens. Mas eu estou vendo que esse negócio já está rendendo frutos, porque de tanta gente que você dá oportunidade, claro que tem pessoas talentosas que jamais seriam descobertas se não fosse, de repente, um plano extremamente amplo que abranja a todos, que não pode ser, tem aquele negócio de peneira em time de futebol, em time de vôlei, ou havia, não sei se tem antes, né? Faziam aquele basquete. Aí normalmente selecionava os melhores para disputar entre os melhores e ficava 2 ou 3 melhores. Agora não. Agora todo mundo tem acesso e não depende especificamente de um grupo seleto para que você selecione um grupo menor ainda e 2 ou 3 dão certo. A filosofia da cultura do esporte que é a mais legal que existe, né? Você pega países como Cuba, você pega países como China, você pega países como os Estados Unidos, não vão falar que eu sou comunista, mas você pega países que, naturalmente, França, investem no esporte, mas eles não investem da forma que a gente investia. Ah, o banco tal vai financiar o atleta tal, porque ele ganhou todos os campeonatos juvenis. Agora a oportunidade é irrestrita, é para todo mundo, é socializado. Isso é bacana pra caramba, é uma filosofia que o Lula deve ter aceito, mas que você deve ter levado para o Lula essa filosofia, porque é a filosofia que você tem. E acho que está dando ultra certo, né, Aninha? Estamos começando, né? Estamos começando aqui, Datena, nesse caminho que ele é de articulação, que ele é de mobilização, convencer as outras pessoas, convencer, né, a estrutura da educação, convencer a estrutura da saúde, buscar conversar bastante também com municípios, com estados, tratar ali na ponta quais são os potenciais e as limitações que a gente tem acontecendo de esporte no Brasil, nos municípios, organizar isso, apoiar, trabalhar a aprovação de uma legislação que dê a estrutura de um sistema nacional de esporte, plano nacional de esporte, para a gente poder prever as metas dos próximos anos e num caminho para o desenvolvimento do esporte, para exatamente isso, ampliar as oportunidades de acesso a toda a população em todas as dimensões do esporte. Então, desde da formação esportiva para crianças, jovens, ao esporte como saúde para jovens e adultos, terceira idade, a competição regional, as competições estaduais, nacionais, né, investindo no esporte de base. Amanhã a gente vai ter, a primeira reunião do Conselho Nacional do Esporte. A gente está retomando a atividade do Conselho Nacional, buscando também ampliar, convidamos aí vários representantes da sociedade civil que fazem esporte, para nós ouvirmos a todos, trocarmos planos e informações e planos com o setor esportivo. Então, nós ainda estamos no primeiros 5 meses de gestão, mas buscando ampliar a discussão e o envolvimento, a relevância do esporte frente a tantas emergências que a gente tem nesse país, né, Datena? Também a inatividade física, a obesidade, tudo isso. Sedentarismo também é uma questão que a gente tem que enfrentar, né, para melhorar a condição de vida, né, e de desenvolvimento da nossa população. Então, estamos nesse é uma coisa cultural, né, Ana? É uma coisa cultural, estrutural, cultural e que venha para ficar. Que o garoto ou a garota, que elas vão na escola para ter um bom preparo inicial para o esporte e daí para clubes de vôlei, de basquete, de futebol, e não o contrário. Normalmente
quando alguém se desponta em algum lugar, vai primeiro para clube, vai para o esporte dirigido e às vezes prejudica até o estudo. É legal usar o esporte para atrair a garotada para estudar. Tá? É uma coisa estrutural, não pode ser uma coisa rápida, ela tem que ser do tempo que ela tem que ter, mas transformar o esporte em cultura mesmo, porque é cultura, é uma manifestação cultural importante ligada às aulas que as pessoas têm. Eu estava vendo ontem uma transmissão de basquete e o sonho do LeBron James, que não se sabe se vai parar ou não, é jogar com o filho dele. Mas o filho já falou: pai, eu quero terminar a faculdade. Eu não quero deixar a faculdade antes do término dela, eu quero terminar. Então o LeBron, se quiser jogar com o filho dele, vai ter que esperar até outubro para poder jogar com o filho dele. Senão, não vai jogar com o filho dele, porque o filho decidiu em fazer a faculdade e depois, se tiver oportunidade, já de formado, ele entra para o esporte. É mais ou menos isso. É você usar o esporte e tornar o ambiente do esporte nas escolas, em qualquer nível, escola de pobre, de rico, de quem quer que seja, principalmente para as periferias e pessoas que têm necessidade, o esporte é um atrativo a mais para as crianças frequentarem aula. Eu acho isso importante, uma ideia genial. Mas eu estou de bicão, entrei na entrevista, nem sei o que está sendo discutido, mas achei que esse assunto era importante conversar com você. O Agostinho pode continuar a entrevista, eu fico aqui ouvindo, porque parece que tem manifestação aí, acho que em Santa Casa ou coisa parecida. Mas, ô Guto, há quanto tempo você está entrevistando a Ana já? Deixa eu fazer a conta aqui. Entrou umas 15 para as 11, já são 11h10, tem uns 25 minutos. Mas conversa aqui, Datenão. Então você está enchendo o saco da Ana. Já bastante, mas a tem que Ana aproveitar. Tem coisa para fazer, ela é ministra. Lógico. Eu entrei na hora certa aqui, porque ela é ministra, deve ter agenda. Lógico, Não né? é mais a Ana Moser que a gente conheceu, que tinha tempo para dar entrevista, que tinha tempo ela sempre trabalhou demais, participar de transmissão. É verdade. Agora, a ministra Ana Moser, que nunca vai perder a humildade. Quando ela ganhava medalhas, tanto faz, de bronze, prato, ouro, ela sempre manteve a humildade. Eu conheci a Ana muito novinha, e eu conheci a Ana humilde, e mesmo quando a Ana Moser virou como diria o Marco Antônio, Ana Beatriz Moser do Brasil, ela era do mesmo jeitinho. Quando o Luciano do Vale, Ana Moser, gênio, gênio, continua do mesmo jeitinho. A Ana jamais vai perder a humildade, mas eu sinto que eu cheguei na hora certa, que a ministra vai ter que trabalhar e deve ter uma agenda longa. Aninha, prazer em falar com você, um beijo grande, e deve ter sido ótima a entrevista com o Agostinho, que é um grande entrevistador, mas foi um prazer enorme falar com você, Aninha. Prazer foi meu, Datena, sempre. Obrigado.